Oi, pessoal, boa noite. Tivemos um problema aqui na parte de transmissão, mas agora já está tudo certo. Hoje a live é para falar justamente de saúde mental. Vamos falar sobre relacionamento abusivo em relações homoafetivas. Eu vou estar trazendo aqui um grande amigo, o Maki, que passou por uma situação assim, e ele vai dar dicas, falar sobre os sinais que foram ignorados no início, e ele quer dar um depoimento justamente para ajudar muita gente, muitas pessoas que passam por esse tipo de situação e não conseguem perceber na hora, não conseguem perceber esses sinais. Vou chamar ele aqui, vi que ele acabou de entrar na sala, vou chamar ele aqui para a gente poder conversar à vontade. Fiquem à vontade para fazer comentários, perguntas e, na medida do possível, vamos estar respondendo a todo mundo, tá bom? Olá, Opa, entrou, hein? tudo Tudo bem? bem? Tudo e vocês? Tudo Tudo certo. certo. Comecei aqui no Comecei aqui no início, Mark, início, já Mark, falando já para falando para você você sobre a questão sobre do a questão do relacionamento relacionamento abusivo, vivo, como está como sendo está para sendo para você você, passou. e que você E que sentiu uma você sentiu uma necessidade de necessidade de falar, de falar, comentar a de comentar a respeito, respeito. falando da Falando questão da dos questão dos sinais, sinais, falando da falando da questão, questão, eh, eh, enfim, enfim, dessas dessas situações situações específicas que específicas as que pessoas as pessoas precisam precisam realmente realmente abrir abrir a a visão, visão, olhar a olhar a respeito, né? respeito, né? Eu queria que você Eu queria que você comentasse, comentasse, desse essa introdução aí para introdução aí para. Não estou ouvindo bem você, mas eu vou colocar o fone para ver. Tá. Tá. Tá ouvindo Tá ouvindo agora? agora? É porque seu som parece estar no ambiente todo, aí eu não ouço muito. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem desde o início. E agora tá Melhorou? bem, né? Melhorou. Agora tá. Ouviu? Ouvi. Tá. Então, eu iniciei a live comentando sobre a questão do relacionamento abusivo nas relações homoafetivas, né? De como isso acontece. As pessoas não comentam muito, não falam muito, deixam isso meio que de lado. E nas nossas conversas, né, já conheço você há um tempo e você sentiu essa necessidade de falar a respeito, justamente quebrar esse paradigma, quebrar essa imagem de que está Na ouvindo? verdade, não. Na verdade, não. Não está ouvindo? Não, não tenho necessidade de falar. Não tinha necessidade de falar. Sim, Sim, continua. Depois explico. isso. Então, na necessidade de falar, porque a gente conhece muita gente que passa por isso, a gente tem a noção de que existe essa situação, e algumas pessoas deixam isso de lado, não se ligam nos sinais, Não. e não dão tanta importância, né? Ouviu direitinho? Ouvi. Tá. Então, assim, E aí eu queria que você quando, começasse, fizesse uma introdução de você. quando a gente fala sobre abusos, né? Tá me ouvindo melhor bem, né? Sim. Quando a gente fala de abuso, a gente fala de maneira geral, né? Existe abuso tanto psicológico, tanto abuso sexual, né? O abuso físico, né? Uhum. E hoje eu queria focar sobre o tipo de abuso de um transtorno, tá? Porque existe um transtorno no qual eu creio que eu fui vítima, não Uhum. só de uma pessoa, mas eu acho que de duas ou três. Depois eu vim descobrir, né, assim, estudando o assunto, isso tem alguns anos, mas eu não tenho necessidade de falar, entendeu? Quando você me falou sobre essa live, a gente discutiu, falou sobre o tema, eu falei, vamos falar sobre um tema, pode ser esse tema, mas a necessidade de falar, não. Eu não me sinto bem ao falar sobre esse tema, não é um tema legal de falar, eu não gosto de falar. Quem já sofreu abuso sabe o quanto é ruim falar sobre isso. Mas diante da necessidade de ajudar outras pessoas, né? Você levar uma palavra para alguém que realmente está passando por qualquer tipo de abuso e às vezes não sabe, que era o meu caso. Eu sentia algumas coisas, eu percebia, eu via alguns sinais,
mas eu não entendi o que era. Eu sabia que era ruim, não me fazia bem. Mas a gente, quando entra, por exemplo, em um relacionamento amoroso abusivo, você pode ter relacionamento abusivo com sua mãe. Tem mães que são abusivas, né? Tem irmãos que são abusivos, tem amigos que são. Quando você entra em uma relação abusiva, às vezes você passa 20, 30 anos sem saber. Uhum. Você sente, mas você não sabe que é abusivo, né? Então, assim, é importante as pessoas saberem que essa live eu prefiro focar no transtorno de personalidade narcisista, né? Sim. Muita gente pensa que o narcisismo... Eu nunca tinha ouvido falar sobre o narcisismo. Eu ouvia falar que o narcisismo era alguém que se achava bonito, né? Então, eu acho que a maioria das pessoas pensa isso. Inclusive, tem até um mito, né? Uma história da mitologia que fala sobre Narciso, que ele olhava o seu reflexo na água, ele se apaixonava por esse reflexo. Então, assim, na verdade, ele não se apaixonava por ele. Era pelo falso eu dele, a imagem, né? Então, daí surgiu a expressão transtorno de personalidade narcisista. Uhum. Como o nome já diz, é um transtorno, não é uma doença. É um vírus na personalidade, né? No Manual da Psicologia, o DSM-5, né, que é a quinta edição, ele separa esses transtornos de personalidade, que tem o quê? Psicopatia, sociopatia, né? Você tem o borderline, né? Todos esses transtornos de personalidade, eles estão divididos em 3 grupos. No DSM-5, né? Que é o cluster A, o cluster B e o cluster C, que é o cluster A, B e C. O transtorno de personalidade narcisista se encontra no... Nossa, eu não consigo acompanhar os comentários. O transtorno de personalidade narcisista se encontra no cluster B, que é o grupo B. E quem está com eles são os sociopatas e os psicopatas. Então, por aí você consegue ter uma certa dimensão do que é o transtorno de personalidade narcisista. Portanto, isso, por ser um vírus, por não ser uma doença, não existe um tratamento, um remedinho que ele toma. Por exemplo, o cluster A, que é o grupo A, os esquizofrênicos mesmo, eles tomam alguma medicação e ali é até controlável, né? Não sou psicólogo, não sou psiquiatra, estou falando aqui como causa própria, o que eu vivi. Então, assim, não tem um remédio. Não tem um remédio. E muitos neurocirurgiões, muitos psiquiatras, psicólogos, eles dizem que não tem cura, não tem como ele se tratar. Por que não? Porque também ele não admite que ele está errado, entendeu? Ele triangula, depois você vai entender o que é triangulação, ele triangula com o próprio psicólogo na terapia. Então é muito difícil. Primeiro que ele não aceita que ele está com problema, que ele tem, porque existe toda aquela supervalorização, o superego não é bem formado. E aí você entende de onde surge o narcisista. Geralmente o narcisista, na maior parte das vezes, eles nascem de lares desestruturados, né? Ou de uma mãe e um pai que supervalorizaram eles, ou de uma mãe e um pai que negligenciaram, né? Então, quando você, por exemplo, você tem um pai ou uma mãe narcisista, eles fazem o quê? Eles triangulam com os filhos. Existe o filho de ouro e existe o filho que é o bode expiatório. Então, eles supervalorizam um filho e desvalorizam o outro, né? Então, daí pode-se sair um narcisista. Ou não. Ou os 3 filhos, no caso de 3 filhos. Os 3 filhos serem o bode expiatório e não se transformarem no narcisista. Por que se transformar? Porque todos nós nascemos narcisistas, né? As crianças são narcisistas. Você tem característica narcisista, eu tenho. Agora, existe uma diferença, existe um abismo, existe um espectro, né? Entre ter características e ter o transtorno de personalidade narcisista. Por que espectro? Porque existe um espectro de 9 características. Dessas 9, de 5 a 7, se você tem, você pode ter o transtorno narcisista. Então, a criança, quando ela vem de um lar deste, ela não tem um superego formado. Então, ela não entende esse limite entre moralidade e vontade da natureza humana. Entendeu? Porque tem o ID, que é a vontade da natureza humana, tem o ego, que é aquela coisa de a moral, e o superego, ele vai contrabalancear esses dois. Então, o narcisista, ele não entende a diferença entre moral e vontade. Ele quer, mas é imoral. Todos nós temos um pouco de imoralidade, né? Todos nós temos um pouco de narcisismo. Aqui. E aqui também não é para você diagnosticar ninguém com narcisismo. Eu nunca diagnostiquei ninguém com narcisismo. Eu apenas, a partir de um estudo que eu fiz, porque me chamou a atenção. Então, se te chamou a atenção esse assunto,
Pode ser que você esteja passando por um relacionamento narcisista na sua casa, com seu casamento, seu amigo, né, no trabalho. Então me chamou a atenção. A partir do momento que me chamou a atenção, eu consegui ver algumas características nas pessoas que eu estava convivendo. Aí, a partir disso, eu entendi que aquela pessoa poderia ter transtorno de personalidade narcisista. Então, o narcisista surgiu daí. O que acontece? Ele vai fazer o que com você? Como ele não tem um superego formado, ele vai querer essa validação externa a todo momento. O que ele pode fazer com você? Ele pode te levar a você achar que você não entende a realidade. É como se você não estivesse no mundo real. Você faz coisas, tipo, você fez uma coisa ontem, no momento de briga com o narcisista. Aí hoje você fica pensando assim, meu Deus, eu no minha ação consciência eu não faria aquilo, eu não falaria aquilo. Por quê? Porque ele quer te levar ao limite. Ele faz joguinhos. Esses joguinhos de plug, de liga, desliga, né? Esse círculo, né? É bem típico deles, assim. O que eles fazem na sua relação? Vamos falar de relação amorosa. O que eles fazem? Eles fazem o love bomb, que é o bombardeamento de amor, no início. Aí você conhece aquela pessoa com uma semana ele te fala que você é linda, que você é maravilhosa, que você é a mulher da vida dele e tal. E aí, depois ele te desvaloriza. Aí depois ele te descarta. Mas às vezes ele não descarta para sempre, ele faz um ciclo de valorização, desvalorização e descarte. É uma triangulação. E aí, nesse interim de valorização, desvalorização e descarte, que o descarte pode ser toda semana. Toda semana ele te descarta. Ele te descarta como? Ou terminando um relacionamento contigo do nada, ou te dando um tratamento de silêncio. O tratamento de silêncio é terrível. Terrível. Você fica sem entender por que está acontecendo, você fica sem saber por que aconteceu aquilo, você fica sem entender se você foi errado ou não, o que você fez de errado. E você, por ser uma pessoa que quer resolver as coisas, ser uma pessoa empática, você acaba aqui no atraso, né? Vai atrás e quer saber por quê. E aí que ele vê que você realmente caiu na isca. Né? Então, o que hoje eu quero falar aqui para as pessoas é que fale para o abusador, não mais, né? Não caia na isca desse jogo. Eu não quero falar aqui características do narcisista. Eu quero fazer com que você entenda por que você caiu na isca. O que você tem que você caiu na isca? Por que você caiu na isca? Às vezes você tem aquela negação, eu nunca vou cair na isca, eu sou uma pessoa forte, eu ouvi isso ontem. Eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho uma personalidade muito forte. Aí você se engana. Você pode ter a personalidade que você for ter. Mas não é assim que o jogo rola, não. Não é assim que o jogo existe, não. Às vezes você tem uma personalidade forte, mas isso para ele você não é fonte para ele. Então ele vê isso em você, que você é uma pessoa intolerante como ele, aí ele não vai querer você. Só aproveitando e fazendo um corte rapidinho, na verdade algumas pessoas não fizeram ainda perguntas, só comentários, né? Falando sobre a questão de que o abusador é manipulador, pessoas dizendo que isso também tem muito envolvimento da própria carência também, tanto do abusador e da pessoa abusada, ele abusa dessa carência afetiva, chamou o manipulador de torturador, faz isso que você acabou de falar aí, que aconteceu, né, a questão da tortura do silêncio, né, e faz com que você se sinta culpado. Tem a Marizinha Santana, falando o narcisista para se tornar essencial na sua vida, para que ele possa ter a sensação de controle e controlar você. E carência também na questão de fraqueza. Então, assim, já agradecendo as pessoas que estão fazendo comentários, fiquem à vontade para poder responder. E aí, Marco, eu queria aproveitar, já que você falou isso, trazendo um pouco assim, para uma realidade prática, para que as pessoas até entendam. Muitas pessoas, inclusive, entraram e estão tudo aqui nessa live mesmo, ver e ouvir você falar, elas querem o seu sentimento nessa questão de uma pessoa que você comentou agora há pouco aqui, na questão de foi vítima, né? De uma situação desse sentido. Como é que é o seu sentimento de ser uma pessoa que se descobriu e, graças a Deus, foi à procura, você
estudou, você correu atrás, se tornou uma pessoa mais resolvida. Então, o que você fala para essas pessoas que estão vendo a gente nesse sentimento que você teve mesmo, para que possa encorajá-las assim, a abrir a mente, abrir a cabeça? Então, eu vi os sinais, né? Eu percebi os sinais. Estou falando eu tive, acho que 3 narcisistas na minha vida. Eu identifiquei 3, pelo menos, né? 2 na família e 1 relacionamento. No caso do relacionamento, e também eu tive outros no trabalho. Só que no trabalho eu nem consigo entender porque eu me afasto. O problema é quando você não consegue se afastar, né? Então, família e relacionamento, você não consegue se afastar. Então, eu posso falar com propriedade desses. Os amigos e trabalho, quando eu percebo que são... Não precisa ser narcisista, mas eu sinto que tem um abuso ali, eu me afasto, né? E depois que eu descobri o que ficou pior ainda. Que realmente eu me afasto mesmo. Aí, então, eu vi os sinais. O primeiro dia eu vi os sinais. Eu não sei nem se ela tá aqui, uma amiga minha. Ela é testemunha. Não tá aqui, não. Deixa eu mandar um beijo pro pessoal do CGE. Dornelis, Davilélia, Márcia Torres, Marizinha, porra, tanta gente. Depois eu mando um beijo. Então, o que aconteceu? No primeiro dia que eu conheci a pessoa, o narcisista, eu vi sinais. Eu achei estranho, mas eu não me liguei o que era, porque eu vim descobrir o que era narcisismo 2 anos e meio depois. Eu não sabia o que era. Eu nunca tinha ouvido falar nesse sentido, né? Então, o que aconteceu? Vou te contar esse fato, pra você entender como pode começar um abuso. É bom, às vezes, você pontuar isso, né? Ele me conheceu por uma amiga minha na festa. Ele chegou e falou, me apresenta a Mac. Aí me apresentou, eu estava na festa há pouco tempo, acho que tinha 1h30 mais ou menos na festa. Me apresentou e tal. E nesse de conversar tal, me falou 2 vezes assim, poxa, você não se concentra na gente. Eu fico olhando para as pessoas. Aí eu falei, oxe, como assim? Eu te conheci, eu pensando, eu conheci hoje, eu tenho que ficar olhando para pessoas, sendo que eu tô aqui na festa, eu tô olhando. Já cheio de cobranças, né? Já é uma cobrancinha muito subliminar, assim, sabe? Não é direta, não olha para ninguém. É tipo assim, poxa, olha o vitimismo vindo, sabe? Eles são muito vitimizados. E aí, o segundo ponto, quando eu fui embora da festa, eu não costumo levar celular para dentro de festas. Eu deixo no carro, porque me atrapalha, tal, não gosto. Minha agonia. Aí eu cheguei e falei, anota meu telefone. Aí ele falou assim, não, anote o meu. Eu falei, mas eu tô sem celular, como é que eu vou anotar? Não. Então, se quiser, você anote o meu. Aí eu falei, que idiotice, velho. Que palhaçada. Quer dizer que se eu anotasse, legal, mas se ele anotasse, ele ia se sentir inferiorizado, entendeu? Olha o pedestal dele. No outro dia eu descobri que ele tinha dado o telefone da minha amiga. O dele, aí eu falei, normalmente eu liguei. Pois é, deveria ter não ligado. Porque eu fui besta, né? Sou besta. Aí, é uns sinais. Aí pronto, sim. Aí você perguntou o que eu me perdi. Você perguntou como é que é o sentimento, né? É justamente para poder falar dessa questão dos sinais e até para vocês perceberem. Então, aí eu percebi e tal. Quando você passa por um abuso, é isso, a questão é essa. Quem tá de fora é muito fácil dizer assim, como é que é? Velho, se uma pessoa fizesse comigo, na hora eu paro, eu termino. Mas é um jogo tão bem feito de manipulação, esse ciclo de bate, esse ciclo de morde e assopra com você. Tipo, uma semana ele tá super bem contigo, na outra ele fecha a cara, ou então diz que você é uma pessoa tá distante. Ele fala que você tá distante. Você tá distante. Ele faz você não é mais culpado, né? Projeção, ele projeta em você, né? Esse jogo de dizer assim que você, tipo, uma frase típica deles é esta: nossa, você não é mais aquela pessoa que você era no início. Aí que mata você. Você quer buscar quem você era no início. Aí você começa a bombardear ele de amor, de coisas boas, de venerá-lo, que é o que ele quer. A energia, o suprimento dele é esse. Então você fica nesse jogo incansável, né? Esse jogo perverso, pessoal e permanente, porque o narcisista ele é perverso, ele faz uma coisa é você ser abusador. Eu, por exemplo, às vezes eu sou abusador, mas não é perverso, progressivo e
perverso, pessoal e permanente. O narcisista, ele faz de forma perversa, ele te pega, igual a mãe narcisista, ela não pega o bode expiatório, o filho, para ela maltratar e comparar com o filho de ouro. Ele faz isso com você. Ele te triangula, ele te compara até com os cachorros. Ele não fala assim diretamente, quando for narcisista encoberto. Ele não fala com você assim, mas o cachorro é melhor do que você. O pelo do cachorro tá mais sedoso que o seu cabelo. Não. Ele fala assim, ó. Ele briga contigo, você fica mal pra desgrama. Um segundo depois ele vai brincar com o cachorro de forma muito feliz. Na sua frente. E eu achei interessante você trazer essa situação e esse assunto aqui, até para desmistificar também, isso foi uma das coisas que a gente conversou, né? Essa ideia de que as pessoas acham de que relacionamento abusivo ele existe somente entre o homem e a mulher. Existe relacionamento abusivo de homem para homem ou mulher para mulher, mas assim, nesse momento, trazer essa ideia de que existe um relacionamento abusivo de homem para homem. E aí foi quando a gente conversou e seria possivelmente uma das perguntas que talvez as pessoas fizessem aqui. Como é que isso perdurou por tanto tempo? O que aconteceu? Né? Você já até começou a responder, eu queria que você falasse um pouco mais. Então, por que durou tanto tempo? Também me pergunto isso. Mas são N fatores. Tipo, nossa, tem um cachorrinho aí. Cachorrinho aí. Lá do vizinho, lá atrás. Gente, eu falo demais isso. Então, tipo, eu percebi, igual eu falei, os sinais eu percebi sempre. Mas aí teve um fato que me deixou bem triste. Tipo assim, a pessoa me ligou sem querer, né? Me ligou sem querer e eu percebi conversando com outra pessoa. E eu perguntei, tá onde e tal? Aí ele falava, tô aqui em casa. Só que não estava. O que eu fiz? Eu cheguei ao limite, eu tava no meu limite, assim, já, de mentiras, de disse que não disse, de me enganar, falar que falou uma coisa e não falou. Eu comecei a gravar as conversas, tudo, né? Meu celular já gravava tudo que era ligação. E aí eu liguei pro ex. E aí o ex me falou, eu não falei nada de mim, só perguntei como era a relação de vocês. Ele me disse que achava que a pessoa era psicopata, que tinha uma maldade extrema. E eu não achava que era isso, né? Eu achava que era isso, não. Eu acho que não é até hoje, né? Eu não acho que ele é psicopata. Mas assim, eu sentia uma maldade extrema quando nós brigávamos. Era de uma frieza que você falava assim, meu Deus, eu não sei nem te explicar como era, mas era de uma dor, era de uma agonia. Você sentia uma agonia, a pessoa era tão má, ela conseguia desligar assim, do nada. Ela é cheia de amor, você discutiu com ela desliga. Ela vê você como um demônio. E ela te falava sempre que você que não gostava dela. Ela falava, você me odeia. Na verdade, era o contrário. Então, aí eu comecei a pensar nisso. Nesse tempo, nessa mesma época, assim, passaram alguns meses, eu lembro que veio uma sugestão na minha TV, do YouTube, sobre esse transtorno personalidade narcisista, os vídeos. Aí eu fui assistir. Quando eu assisti, aí foi que a ficha caiu. Por isso que eu falo, você tem que conhecer, velho. Você tem que buscar o conhecimento. Porque você, por si, você vê os abusos, não adianta, você tem que conhecer. Essa mulher que eu assisto muito o vídeo dela é Cláudia Heiker. Ela é a bambamã do Brasil, assim, sobre transtornos cluster B, né? Ela falou no vídeo dela, assim, que ela disse que ela conhece muito bem esse assunto. Ela faz parte da psiquiatria... como é que fala o nome? Psiquiatria... eu esqueci o nome. Enfim, é uma psiquiatria que estuda as moléculas, né? Sim. Então ela falou que ela sabia muito bem o que era isso, porque é químico também, né? Aí ela disse que ela nunca entendeu o que era narcisismo, ela só entendeu quando ela participou de grupos de vítimas. Então você só entende quando você é vítima. Você não basta estudar psicologia para você saber o que é. Você tem que sentir. Então o que eu juntei? Eu juntei a prática ao conhecimento. Quando eu vi o que era, que eu estava passando, aí eu comecei a perceber tudo que havia acontecido e comecei a ter os sinais. O que eu fiz? Aí eu comecei a mudar minha postura. É por isso que tem aquela fase, né? A fase do reconhecer. Você reconhece-se vítima de um abuso, você enfrenta o abuso, você se restaura e você prospera. Tem que seguir essas 4 fases. Reconhece, enfrenta, restaura e prospera.
Então, quando eu entendi, que eu conheci, aí eu fui me fortalecer para que eu saísse dessa relação. Fiquei 6 meses, viu, gente? 6 meses do escuro, sozinho, sem falar para ninguém. Eu ficava ali quietinho no meu canto, estudando, tentando entender o que estava acontecendo, porque eu sabia que ninguém ia acreditar em mim. É um assunto tão desconhecido, e o abuso é tão assim unilateral que você, e ao mesmo tempo egoísta, né? Você se sente tão sozinho com o abuso que eu sabia que ninguém ia acreditar, ninguém tinha tempo, a vida hoje é muito corrida, ninguém tinha tempo para me ouvir. Ninguém tinha tempo para parar para eu falar sobre vídeos que eu assisti, que eram 10 horas de vídeos. Ninguém ia parar. Aí foi que eu me fortaleci. Então, assim, nos 6 últimos meses foi de fortalecimento, de enfrentamento. Para eu saber o que estava passando. E aí foi que eu tomei. Nunca terminei. Eu nunca terminei meu relacionamento narcisista. Por quê? Porque até assim, a Cláudia falava para mim assim, para mim não, pro público, ela falava, cuidado, não descarte o narcisista. Porque ele vai vir ferrenho atrás de você, ele não vai te deixar em paz. Então, eu queria que ele me deixasse. O que eu fiz? Eu comecei a fazer a mesma coisa que ele fazia comigo. Não violentando, assim, palavras e fisicamente, mas de tratamento de silêncio. Eu fiz total tratamento de silêncio com ele. Tipo, não falava, não dava uma palavra. Eu fiquei, acho que, de 15 a 20 dias sem falar uma palavra. Perguntava, eu não tenho o que falar com você. Não tenho, não vou falar. E foi até que foi embora. Então, assim... E aí depois tem um sentimento de, tipo, é como se você tivesse levado uma bomba no ouvido. Puxa, quer dizer, atordoado. Você não sabe o que aconteceu, aí você não sabe o que vai fazer a sua vida. Você fica se perguntando o que eu fiz para merecer esse abuso, né? Você se culpa também, que eu também fiz coisa errada. Eu não fui um santo. Eu não sou um santo na relação. E também não fiz por causa do abuso, não. A gente também tem que ter essa consciência, né? Às vezes você deixa ser abusado, né? O co-narcisista, que é o codependente, ele às vezes também é errado. Não é certo você também ser empático, totalmente empático. É uma troca, né? Então, quando você entende isso, aí você prospera, né? É. E algumas pessoas aqui até comentaram sobre passei por uma situação parecida e terminei a relação destruído, porque basicamente o desgaste emocional foi muito grande. Algumas pessoas aqui comentando sobre a questão da projeção, né? Porque aí quando fica sempre dizendo que a culpa é sua, e aí você, por ser uma pessoa que se preocupa com a relação, que dá ouvidos para esse tipo de coisa, acaba se culpando. E aí é quando, nesse momento, o outro ganha força em você, porque ele vê que o que ele falou está dando resultado, e aí ele começa a te manipular mais ainda. Algumas pessoas aqui elogiando que você correu atrás e, graças a Deus, você conseguiu encontrar um caminho para se libertar, porque muitas pessoas realmente elas não conseguem, não tem ninguém para conversar a respeito. E foi o que você falou, se sentem muito sozinhas, porque também se sentem envergonhadas pelo que está passando, porque elas têm noção de que estão passando uma situação que elas não gostariam de passar. E aí tem muita aquela questão também, né, Mark? Uma relação ela se baseia assim na troca, de você conhecer o outro, a gente saber que a gente tem erros, o outro também tem. E aí, né, só que nessa, chega num momento onde somente um está ouvindo a história de você está errado, você não está fazendo certo, você não me dá amor, você não me dá carinho, então eu vou você falar. Você não tem atenção na festa. Aí quando é somente um falando, aí você tem que se alertar para esse cenário. Eu ouvia muito isso, assim, eu lembro que eu ouvi uma vez, assim, tipo, chegava pra mim assim e falava assim, vamos conversar sobre o relacionamento? Vamos. Aí eu sentava, vamos. Aí falava assim, eu era o primeiro a responder, né? Perguntava pra mim, você acha que do relacionamento, você acha que a gente deve terminar, tal? Você tá gostando? Eu falei, não, acho que a gente deve terminar, acho que é possível, com amor, não sei o quê. Aí falava assim pra mim, porque eu quero terminar. Eu falei, velho, se tu quer terminar, então chega pra mim e fala, eu quero terminar, não precisa me perguntar. Parece que quer a validação o tempo inteiro, sabe? Eu vi alguém perguntar, gente, eu não tô acompanhando os comentários, porque pra mim não é automático, os comentários estão estáticos. Eles demoram um pouco, depois que eles andam, demora, Então, eu vi alguém falando sobre a normatização da figura masculina. Sim, dizem que a pesquisa diz que 85% até 90% dos cluster B, que são sociopatas, psicopatas e narcisistas, são homens, tá?
A maioria é de homens. Agora, quando se fala de borderline e histriônicos, aí são mulheres. Tanto que tem muitos casos de mulheres border que mandam cartas para psicopatas na cadeia, né? Elas gostam dessa coisa, né? Tem gente que gosta de safadeza mesmo. É um Mas vício, é um vício. tem esse caso, né? Então, é isso. Eu vi alguém perguntar outra coisa aqui, eu queria responder. Mas quando conheceu, você soube lidar com a situação. Ah, sim, sobre o cachorro. Aqui, ó, Jetro falou sobre o cachorro. Sim, várias vezes eu tava brigando, eu tava me acabando. Sempre depois de uma discussão com o narcisista, você sai muito desgastado. Porque assim, é como se você estivesse ensinando ele a amar. Você ensina ele a amar, você ensina ele a ser empático, você ensina ele a ouvir. Mas é um círculo vicioso. Ele nunca vai aprender, então ele volta. Não tem acordos com ele, não. Ele promete muito que vai fazer uma coisa e não faz. Fala, eu prometo, sim, vamos fazer assim a relação. Aí você começa a fazer unilateralmente e não acontece. Então você sai desgastado, e aí do nada ele para de brigar contigo e vai brincar com a TV. Olha essa repórter aqui do jornal, que legal. Como se nada tivesse acontecido. Agora, às vezes você fala assim, nossa, o meu não chegou a tanto. Mas, como eu disse, existe um espectro, né? Tem narcisistas que estão extremamente expostos, né? Eles chegam no lugar, eles chegam como um pavão. Se mostrando, conversando, se acham tal. Inclusive, Brisa, Márcia, Torres e Dornelis conhecem uma pessoa que era assim, que falava muito dele, fazia o mundo e tinha uma profissão maravilhosa, etc. E era um narcisista exposto, né? Ele falava só que tem narcisistas que são encobertos. Esses são os piores, que foi o meu caso. Agora, é um narcisista mental. Marcos, tem 3 pessoas aqui que fizeram perguntas muito parecidas e foram muito próximas. Do seu ponto de vista, você que vivenciou essa relação assim bastante duradoura, deu para vivenciar e raciocinar muito a respeito. Você acredita que esse comportamento narcisista dessas pessoas acontece de uma forma muito consciente? Elas têm a consciência de que elas fazem isso de uma forma manipuladora, tipo, eu vou falar isso para que eu consiga aquilo. No seu ponto de vista, como é que acontece isso? Eles são muito inteligentes. Então, assim, eles não conseguem se controlar, tá? Mas eles têm consciência que eles estão fazendo mal porque eles querem... É o suprimento narcisístico, né? Eles querem o quê? Validação externa a todo momento, porque é o falso... É o falso eu deles. Nós temos um eu verdadeiro. Eles têm um falso eu, né? Então, eles querem a validação extrema. Então, quando eles veem que o que eles fazem, eles conseguem, então eles começam a planejar isso. Só que quando eles são expostos, se você expor o narcisista, ele vai mudar de tática. Ele vai ficar ali 3, 4 meses sendo a pessoa mais agradável do mundo. Então, eu conheço 2 narcisistas, um que é da minha família, ele é uma pessoa extremamente bondosa, de pegar o liquidificador da casa dele e dar. Toma o liquidificador, sabe? Mas a cobrança é tão grande, é uma cobrança tão imensa, tão intensa. Então, você vê narcisistas bondosos, empáticos, né? O narcisista tem empatia. É uma empatia fria, na verdade, né? Porque é uma empatia sem compaixão. Não é igual a nossa empatia. Mas você não vê essa bondade, esse carisma, essa empatia como até uma ferramenta de manipulação para que eles consigam... Isso que eu tô falando. Sim. Tudo que ele faz. No livro de Sam Vaknin, ele é narcisista. Ele foi diagnosticado 3 vezes com narcisismo, porque ele foi preso por fraude lá em Londres. Ele foi preso na penitenciária e descobriram que ele é narcisista. Ele começou a escrever livros sobre narcisismo, para você ver. Ele queria se curar, só que ele até hoje ele não consegue. Ele escreve no livro que ele não consegue. Né? Ele escreve até um livro chamado Malignis, Falso Self, quer dizer, Falso Self Maligno. Ele escreveu esse livro. E no livro ele fala sobre isso, sobre essa empatia fria, essa bondade de fazer o bem. Existem muitos líderes espirituais, muitos pastores, muitos padres, muitos diretores de escola, muitos chefes de Estado. Donald Trump é um que alguns psiquiatras disseram que ele tem característica narcisista, né?
Então, Muito. é uma bondade camuflada. Você sabe, quando você vê uma pessoa, você tem que ser, quase tem que ser, é muito sutil às vezes. Tem gente que é tão gente boa, tão bondosa, que chega a ser, você não consegue perceber. Mas existe uma bondade sutil, que é aquela bondade para querer, sabe? Te manipular. Aquela pessoa do trabalho que chega todo dia, oh, eu trouxe um bolo para você, senta aqui, eu quero conversar com você, e te enche, e vai conversando sobre ela, só sobre ela, só sobre ela, sabe? E às vezes você fala uma coisa, não faça isso, ela faz de novo, ela continua fazendo. Ela pode ser uma abusadora, né? Ela tá te abusando. E ela usa disso, esse vitimismo para te ganhar, né? Uhum. E aí Mas o narcisista sabe que ele faz consciente. tem um amigo seu perguntando aqui, traduzindo a pergunta dele, acredito que eu tenha entendido, Genário, seu amigo, né? Acredito que seja. Genário Oliveira. Ou então uma das pessoas que começaram a seguir a gente por conta dessa live. Ele está perguntando se você acredita que esse narcisismo que existe na questão masculina que a gente está comentando, ela ganha força por conta dessa masculinidade tóxica. Que seria o quê? Esse homem, essa masculinidade que na nossa sociedade, infelizmente paternalista, o homem encontra espaços de poder. Isso, por favor, eu estou falando do homem hétero, eu estou falando do homem gay. Os homens, eles possuem uma posição forte. E aí eles querem fazer valer essa figura masculina de uma forma tóxica. No grito mais alto, na imposição, na forma abusiva de falar, né, de ser. E aí encontra, no campo do narcisismo, uma bomba para poder se fazer valer. Aí o que eu entendi seria, se você acredita que esses comportamentos narcisistas, que a gente vê muito no comportamento do homem, se dá também por conta dessa sociedade paternalista que valoriza muito a figura masculina. Não. Porque o machismo, ele é comportamental, né? É questão cultural. O narcisismo, não. O cara, quando é narcisista ou psicopata, sociopata, é uma má formação do superego. É algo cerebral. Então, você pode ter uma pessoa que não é narcisista, mas que é machista. Mas todo narcisista é machista, né? Porque é abusador. Então, nada a ver, tem nada a ver. Se eu acho que contribui o pai machista para o narcisista, depende do machismo do pai. Como é que é esse machismo do pai? Ele desvaloriza o filho por conta disso? Então, o filho é invalidado a todo momento por causa desse machismo? Aí sim, você pode transformar-se no narcisista por conta dessa negligência de um pai machista ou de uma mãe machista, né? Isso pode acontecer, sim. Mas, assim, questão de sociedade que influencia hoje, não. É quando você tem o crescimento da criança na pré-adolescência. Aí é diferente. Tem só um rapaz perguntando se a gente vai deixar a live disponível. A gente vai deixar sim. Mark, eu só vou te pedir para você me avisar, por favor, quando estiver chegando o próximo de 9 e 12, você me avisa, porque aí eu vou sinalizar para você que 9 e 12 geralmente vai ser quando ela estiver terminando. E aí eu te aviso antes para a gente poder encerrar e comentar. E eu queria, inclusive, até sugerir a você, nessa primeira live, ela vai cair, né? Porque vai completar 1 hora, a gente se despede. Depois a gente volta de novo para fazer alguns comentários extras. Se você achar interessante, a gente pode voltar aqui, assim que a gente acabar, tá? Tá. Deixa eu ver aqui outras perguntas que estão surgindo. Ah, tá. Antes de Posso falar? uma das coisas até que a gente comentou, né? Eu acho também que existe esse comportamento abusivo. Existe, não. Ele sempre existiu. Mas as pessoas hoje estão se sentindo mais à vontade de falar porque até então elas não sabiam o que era, né? Que a gente tem figuras, inclusive, no nosso dia a dia, né? Na própria literatura de criança, a gente até falou isso esses dias. A Felícia é um personagem de comportamento abusivo. Muitas vezes as pessoas achavam que é excesso de amor. Ela é muito amorosa, ela é muito acolhedora. Se as pessoas observarem a Felícia, ela é uma menina que a carência dela é tão grande, a carência dela é tão menor, que ela chega a estragar os vestidos dela. Tem até uma fala que ela fala, né? Porque você dentro da minha gaiola, você para casa só para eu cuidar. Você só deu. E algumas pessoas associam isso com excesso de amor, sabia? Tipo, nossa, ele ama tanto que ele quer só para ele. Isso só fortalece.
Então, a Felícia pode ser que ela seja borderline, né? Ela é uma abusadora border. Ela tem totais características de uma mulher sem bordas, né? Então é isso que eu falo na live. A gente tem que aprender a criar nossas bordas, né? Você tem que criar seu auto-amor, ter seu auto-amor, criar suas bordas e ser majestade do seu reino. Tem uma frase que eu falo sempre, assim, que eu gosto muito, que fala assim, para você se valorizar, né? Que a beleza das rosas não está nas pétalas, mas na sua simplicidade. Porque ela não se preocupa consigo, ela não pergunta se ela é amada. Todos nós queremos validação. Mas essa busca incessante de validação excessiva do narcisista, nós não podemos entrar nesse jogo e também querer que ele valide a gente. A gente não pode, assim, quando chega numa relação dessa, a gente não pode querer que volte para o início. Porque no início ele valorizou muito a gente. Você não pode querer essa valorização do início. Você tem que entender que isso foi um abuso. Então você se conhecer, né? Você ter esse auto-amor, criar essas bordas, né, em você. Então quando você tem um conhecimento, isso que eu falo sempre, vá assistir os vídeos, vá ler sobre o assunto, vai conversar com gente que passou, porque se você ficar na sua vidinha uma pessoa abusadora, achando que ela vai mudar, não muda, não muda. No contact, Cláudia sempre falava, Cláudia é uma psiquiatra conceituadíssima, ela fala, não muda, não adianta. Eles são espectros do mal. Eles são vírus na sociedade. Não adianta. Os abusadores são vírus. O narcisista, o sociopata, o psicopata são vírus da sociedade. Não adianta. Eles podem dizer que também... Você viu o caso agora de Mayra Card, né? Que ela falou, disse que o marido dela toda hora voltava, trair, voltava. Complicado. Teve um caso também que eu vi, Nego do Borel. Eu soube agora. Quando eu conheci aquele homem pela internet, eu senti uma coisa estranha, porque o narcisista ele tem um olhar diferente. Você olha no olhar dele, você vê escuridão. Você vê uma coisa estranha. Eles têm um hábito muito forte de te encarar, assim, eles ficam assim, ó. Eles param e olham assim, ó. No nosso, as meninas sabem, Dornelis, todos sabem. Tinha essa pessoa, ela ficava de longe assim, ó. Parece que fica te... Do nada. Não, te amedrontando. Eles querem que você sinta medo. Eu ouvi várias vezes. Olha, eu sou uma pessoa ruim. Olha, se você me trair, eu te mato. Eu ouvia isso. Então, assim, é para te deixar, mesmo que não façam, mas é para te deixar com medo. Para você ficar à mercê. Ó, eles falam, eu vou falar aqui algumas coisas que eles fazem no dia a dia. Tá falando de rotina agora, para deixar essa coisa muito científica. Eles fazem muito barulho, bate armários o tempo inteiro, para você saber que ele tá dentro de casa, para te incomodar, sabe? Eu sofri muito com alarme de celular, tipo, era para acordar às 7 e botar o alarme 5 da manhã, e eles despertando 5, 5 e 10, 5 e 20, 5 e 30, 6, e eu falava, faz o seguinte, bota quando tu for levantar. Ah, mas eu não acordo. Eu falei, tá, bota que eu levanto. Tá bom. No outro dia, não adianta, porque não tem acordos. Fala vai fazer, mas não faz. Então faz barulhos, muda de opinião o tempo inteiro, desdém do que você faz. Eles têm uma mania de fazer um sorriso de canto, assim, ó. O tempo inteiro. Às vezes você tá chorando, eles fazem isso. Ou não chora não, e tá com um sorrisinho no canto da boca. Você percebe, é muito sutil, é muito sutil. Não sabe receber elogio. Você fala com eles assim, nossa, você fez bem seu trabalho, que legal. Sabe o que ele fala? Não foi nada demais. Fiz o que eu tinha que fazer. Eles falam, não, obrigado. Eles não entendem que eles foram bons também. Eles querem dizer que, tipo, desdenhando o que tu falou, né? Eles não sabem receber presentes. Eu dava presentes. Eu nunca vi meu narcisista usar. Meu não, Deus me livre. A gente fala assim que eu nunca vi ele usar um presente meu. Nunca, nunca, nunca. Sempre meu presente era o mais ruim, era o mais pobre, etc. Sempre para ganhar, né? Existe uma necessidade de diminuição do parceiro impressionante, né? Testa seus limites. Eu lembro que quando meu pai faleceu, meu pai faleceu de câncer. Eu lembro que meu pai estava doente nesse dia. Meu pai estava no hospital lá em Barretos, no hospital de câncer. Eu me lembro que me chamou para ir para uma festa esse dia. Eu falei que eu não ia, que meu pai estava doente, que eu estava... Menino, foi uma briga. Testou meu limite, que eu tive que sair do mesmo... Eu tive que gritar. Então ele testa seus limites a todo momento, né? Ele não aceita críticas. Um exemplo. Uma vez, essa pessoa, esse narcisista, ligou para mim e falou assim, ô Mark, eu estou muito preocupado com a situação econômica do país. E ele não é concursado. Eu falei assim, faz um concurso, estuda, faz um concurso, tal. Você tem pós-graduação, tem
acho que o nome é MBA, né? O nome. Faz um concurso legal e tal. E quando você estudar, eu sei que é difícil. Quando eu fui estudar direito, eu achei muito difícil para concurso, mas depois você se acostuma. Eu ouvi essas palavras. Enfie seu concurso, vá pro inferno com seus estudos. E tudo isso gravado, viu, gente? Eu gravava tudo, porque assim, tinha coisas que eu falava, depois falava que não falou. Então eu comecei a gravar para eu não me sentir louco, né? O nome disso, gente, é gaslighting. Gaslighting. De onde veio esse nome? Existiu uma peça em 1930, mais ou menos, essa peça teatral, que era a peça de um homem, que ele tinha uma esposa e ele queria a herança dela. O que ele fez? Ele começou a mostrar para ela que ela estava louca, ela não estava. O que ele fazia? Ele abaixava a força da energia, porque a energia era gás, né? A gás. Ele abaixava, ela falava, nossa, a luz ficou mais fraca. Ele falava, não, você está louca, você está vendo coisa. Então, daí surgiu gaslighting. Então, eles fazem muito isso com você. Quer ver um exemplo? Falou comigo uma vez assim, Marco, vai ter uma festa dia 1º de junho, 2000 e... Cachota, vou falar a data. Vai ter uma festa aí. Vai ter uma festa dia 1º de junho. Eu falei, é legal. Mas eu não vou não. Eu falei, legal. Eu vou fazer uma viagem e tal. No dia 7 de junho, tava na festa. Aí eu falei, peraí, a festa não era dia 1º? Eu nunca te disse isso. Eu falei, peraí, pega meu celular aqui pra tu ver aqui. Aqui, ó. Porque tudo era gravado. Então existe esse jogo de te deixar desconcentrado, sabe? Porque é aí que a fraqueza sua acontece. Ser fraco porque você começa a duvidar de você, né? Eles falam muito sozinho. Às vezes na briga fala só, tá ali conversando, aí você fala o quê? Não sei o quê, não fala. Tem perturbações, pesadelos à noite. Muito. Porque, claro, vive uma vida de abuso, à noite a cabeça tá pirada. Trazendo energias ruins para os outros. Te faz atrasar muito nas coisas, nos teus compromissos. Velho, isso é batata. Existe abusos, não precisa ser narcisista não. Pessoas abusadoras adoram atrasar, adoram. Elas marcam com você um compromisso, para elas testarem poder sobre você, elas atrasam. Às vezes a pessoa se atrasa porque ela tem a questão da sabotagem dela, né? Autossabotagem. Então ela começa a fazer as coisas em cima da hora, porque ela não consegue fazer antes. Aí é outra história. Mas muitos abusadores, eles falam contigo uma coisa, é o que eu te falei, eles fazem acordos, mas não cumprem. Eles fazem com que você se atrase. Eu lembro que uma vez eu ia comprar uma casa. Eu marquei com um cara 9 horas da manhã para ver o mobiliário, para eu ir lá acertar tudo. E existia uma fila, né? Eu tinha que ir entre 9, que é 10 a 30 pessoas. Eu falei pro narcisista que eu ia 8, porque o horário era 8. Mentira, eu sabia que ele ia se atrasar. 9h30. E quando eu fui reclamar, ele falou, nossa, você faz 30 de copo d'água. Era bem assim. Tem uma amiga sua falando aqui, Marizinha Santana. Eu só ando atrasada, mas eu não sou abusadora não, hein? Não, Marizinha, já falei com ela. Marizinha, se concentra aí, filha. Marizinha só anda atrasada. É porque ela sabe o que ela acontece? Ela sai de um lugar e ela vai pegar um papel na outra sessão. No meio do caminho, ela encontra gente conversando. Aí, atrasa. Ela trabalha comigo. Só fazendo também, eu acho que reforçando esse lado, né? Porque isso tudo você identificou e pensou muito a respeito desses sinais, né? E de coisas que, na verdade, você já ia resolvendo no percurso, tipo, igual a questão da gravação. Você gravava para você poder provar que você estava louco, que ele estava tentando te manipular de alguma forma. Mas, assim, resumindo não, na essência, a permanência de você na relação, claro que chegou um momento que tipo, não deu mais. Mas a permanência de você na relação existiu muito. Houve a manipulação, houve o jogo dele em relação a muita coisa, mas porque existia uma esperança de melhoria, ou era porque, não, Daniel, resumindo a história toda, é porque eu amava, pronto. Era esperança. Existiu esperança de que ia melhorar. Existiam outros assuntos pessoais que eu queria resolver. Às vezes você deixa para depois resolver esse assunto do relacionamento. Fala, não, eu tenho que resolver isso com minha mãe. Você deixando passar. Aí acontece uma viagem. Tipo, a pessoa se muda de cidade e você fala, não, depois resolvo isso. E vai deixando passar. Mas aí, quando eu soube o que era narcisismo, aí sim, aí a história mudou. Foi aí que eu não mais acreditava na mudança.
Não acreditava. Eu comecei a me construir, me reconstruir. Eu não fiquei 6 meses depois, mais 6 meses, porque eu estava com esperança. Eu estava querendo sair, mas que eu não saísse, tipo, ele me perseguindo ou eu perseguindo ele, entendeu? Tipo, gostando. Porque essa é a situação. Até que eu queria te pedir como, não é uma dica, né? Mas como uma orientação de pessoas que de repente até estão aqui, que vão ver a live depois, mas que por algum motivo particular não querem falar, que estão passando por uma situação assim, tem uma irmã, tem um amigo, e aí não sabe como chegar. O que você poderia dizer para essas pessoas que às vezes estão nessa situação abusiva, mas elas também não veem um caminho, elas não têm ninguém perto para poder conversar, com medo de julgamento? Porque nós aqui estamos conversando de boa, mas existem pessoas que tem uma história dessa, aí chega para a pessoa e fala assim, você é um idiota, se você já tinha saído há muito tempo, porque a gente sabe que não é assim. Eu ouvi isso ontem, praticamente, né? O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: primeiro você tem que, como eu falei, as 4 fases, né? Tem que reconhecer que você está no relacionamento abusivo. Não é jeito. Você fala, o jeito da pessoa. Não é. Não é normal. Não é normal. Abuso não é normal. O cara te falar que você tá bonita, chega pra você falar assim, nossa, você tá bonita, mas se você tivesse com o cabelo para esse lado, ficaria melhor. É abuso. É o morde e assopra. Não é. Eu tenho que entender. Então, para essas pessoas, tem pessoas que ainda não entendem que estão no relacionamento abusivo, não. Mas para essas que já conseguem perceber, se você já está aqui nessa live, é porque você talvez esteja no relacionamento abusivo, se você vem atrás desse assunto. Então, se você percebeu, vá conhecer. Depois que você conhecer o assunto, comece a conversar com pessoas que também passaram por isso, ou pessoas que não passaram, e mostre o que você aprendeu. Aí você vai se reconstruir, você vai se fortalecer. Para você não sair da relação e o narcisista ou o abusador chegar para você e te falar coisas boas, tipo, olha, meu amor, eu vou voltar, vamos voltar, eu gosto de você, e você cair nessa ladainha, nesse círculo vicioso. Então, o que eu falo para vocês, principalmente mulheres, que a maioria dos abusadores é de homens, né? Eu falo para vocês, cuidado, vocês têm que se conhecer, Eu aprendi a me conhecer muito depois disso. E eu tô dando um hiato. Eu tive uma relação, depois dessa relação, eu tô tendo um hiato de sozinho para eu me conhecer. Narcisista, ele sobrepõe uma relação na outra. Ele não tá nem aí com você, não. O que ele faz? Ele termina a relação e já começa outra. Por quê? Porque ele quer fonte. Então, aprenda a se conhecer. Terminou um relacionamento abusivo? Vá se fortalecer. Porque às vezes, aí você fala assim, pô, eu tenho um dedo podre para homem, mulher ruim. É claro, se você, às vezes você se sente bem com abuso, você veio de um lar desestruturado e você, tipo, está acostumado com abuso. Mas uma coisa que eu falo também, não culpe seus pais por isso, ou não culpe seus gêneros, seja quem for. Tem uma frase que fala assim, como é que fala? Call Spider of Spider, né? Chame aranha de aranha, que Sam Beckner fala. Porque o livro dele é todo em inglês, infelizmente não tem em português. Ele fala, chame aranha de aranha, Call Spider of Spider. Então, não dê culpa de quem não é. Você pode, a partir de agora, você entender os sinais e começar a lutar contra isso. Quando eu falo lutar, não é debater com o narcisista. Não adianta. Tanto que até hoje, você viu Mayra Card falar na reportagem que ela falou assim, que ela não tem coragem de olhar para o cara. Eu até hoje não enfrentei o narcisista. Eu nunca vou enfrentar ele. Eu vou sair sempre perdendo. Não adianta. Esse embate você só perde. Porque é um jogo sujo, é um jogo baixo, é um jogo de manipulação. Ele nunca vai aceitar o que você fala, ele vai sempre dizer que você que fez. Então não adianta. Quando se fala de relacionamento abusivo, se você apanhou uma vez e na segunda você apanhou, não é culpa sua. Não leve isso para você. Eu apanhei uma vez, deixa ele bater na segunda. Não é culpa sua. Existe um abuso real, existe uma manipulação que vai além da manipulação oral, é uma manipulação psíquica, e você tem que entender isso, que não é culpa sua. E a partir disso, você se fortalecer, criar suas bordas. Você é majestade do seu reino. E eu falo isso não é só com abusadores não, viu? Qualquer relação que a pessoa chega para você, coisa simples. Quer ver uma coisa simples que eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo agora, de uma pessoa que é um tipo de abuso. Mandei para ela o link da live. Ela, beleza. Sabe que ela fez 8 horas da noite? Hora de começar minha live. Ela mandou o link de outra live. Tem necessidade? É um abuso, gente. São coisas pequenas que só quem passa por abuso depois começa a entender. Tem uma menina que está aqui na live, uma amiga minha. Inclusive eu até briguei com ela uma vez.
E hoje eu me arrependo. Mas assim, eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo e eu ficava pisando em ovos. Ela chegou pra mim e pediu pra pegar um bolo. Eu esqueci. Eu saí cedo do trabalho e vim pra casa. Chegando em casa, ela falou, tu pegou meu bolo? Eu falei, ô nego, eu esqueci, tu não me lembrou? Ela, obrigado. Aí eu falei, não agradeça pelo que eu não fiz. Eu já achava isso um abuso. Não é, às vezes não é, gente. Às vezes a pessoa fala de uma forma que parece que é abuso, não é. Então você tem que também entender que nem tudo é abuso. Mas tem coisas que você vê que realmente a pessoa te abusa de N formas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já está próximo de 9h12, Marcos? Sim. Está próximo de 9h12? Falta quantos minutos? Só para mim ter uma noção. Faltam 4. Ah, tá. Então, assim, faltam 4 minutos. Para a gente não começar um outro assunto e a gente interromper no meio, eu só vou. Eu peguei bastante perguntas aqui. Já tenho algumas perguntas para fazer para você ainda. Eu acho interessante a gente continuar, porque tem muita gente fazendo. E Também acho. Legal, Tem muita coisa para falar ainda. Então, assim, eu queria agradecer a todo mundo. A gente vai baixar a live. São 9h08. A Giza já botou aqui. A gente vai baixar a live aqui. Eu vou deixar gravado para todo mundo ver. E a gente vai começar. Eu vou chamar o Mark de novo para a gente continuar falando sobre isso. Tem muita coisa interessante. Tem muita gente fazendo perguntas e eu acho legal voltar sobre o assunto. Né, Mark? Acho bom responder, é verdade. Né? Eu vou encerrar aqui, mas a gente vai voltar, tá, gente? Só para a gente não ser encerrado no meio de uma conversa, tá bom? Já volto já.